Uma máquina térmica teórica retira 1000 joules da fonte quente e rejeita 650 joules para a fonte fria. O rendimento dessa máquina em porcentagem é? Então, pessoal, eu coloquei aqui, antes da gente resolver essa questão, eu coloquei diferentes jeitos que a gente pode pensar para conseguir calcular o rendimento de uma máquina térmica. A primeira maneira aqui seria uma comparação entre a energia útil, a energia que a máquina térmica aproveita, que seria o trabalho realizado por ela, em comparação com a energia total, que seria a energia, a quantidade de calor que essa máquina térmica recebe da fonte quente. Se a gente faz essa razão, a gente já vai obter o valor do rendimento da máquina térmica, porém, para a resposta sair em porcentagem, nós teríamos que pegar o resultado e multiplicar por 100%. Um outro jeito, quem gosta de regrinha de 3, poderia pensar da seguinte maneira. A quantidade de calor fornecida pela fonte quente seria a energia total que essa máquina térmica recebe, então ela está associada ao 100%. O trabalho seria a energia útil, é o tanto que a máquina aproveita. Então, eu quero saber a porcentagem do que a máquina aproveita. Então, eu faria aqui uma regrinha de 3, multiplicaria em cruz e já iria obter o valor do rendimento em porcentagem. A resposta já sairia em porcentagem. Porém, esses dois métodos que eu acabei de colocar, para a gente conseguir obter o rendimento, para a gente conseguir obter o rendimento, nós precisaríamos do valor do trabalho. E num exercício que nem esse, a questão não traz para a gente o trabalho pronto. Ele trouxe para a gente a quantidade de energia da fonte quente e da fonte fria. Então, ou nós teríamos que primeiro calcular o trabalho, fazendo essa subtração, quantidade de calor total recebida por essa fonte, pela máquina térmica, menos a quantidade de calor que ela rejeita. Posso fazer essa subtração e depois fazer as continhas aqui de cima, ou se a gente pega essa expressão e substitui aqui, nós temos aqui um outro jeito de calcular o rendimento que acaba sendo bastante útil. A gente não precisa se preocupar em calcular o trabalho antes. Então, eu tenho que o rendimento da máquina térmica seria 1 menos a razão entre a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria pela quantidade de calor total recebido ali pela fonte quente. Então, quando eu faço essa conta, a resposta não vai sair em porcentagem. Para que eu tenha a resposta em porcentagem, eu tenho que pegar o resultado e multiplicar por 100%. Então, pensando aqui nesse exercício, ele chama aqui de Q1 a quantidade de calor da fonte quente, Q2 a quantidade da fonte fria. Então, nós sabemos que a quantidade da fonte quente seria 1000 joules, o enunciado está falando para a gente, e a da fonte fria é 650, a quantidade de energia que foi rejeitada para a fonte fria. Então, para a gente calcular o rendimento sem precisar utilizar o trabalho, a gente faz a formulinha 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, que é 650, pela quantidade de calor da fonte quente, que seria 1000 joules. Então, faço a divisão primeiro, depois a subtração. Vai ficar 1 menos, essa divisão é tranquilinha, 0,65. 1 menos 0,65 daria 0,35. Essa resposta aqui, para a gente chegar na resposta em porcentagem, eu faço vezes 100%. Então, nós teríamos aqui 35%. A alternativa correta seria a alternativa E. A utilização das máquinas térmicas em larga escala, mesmo com seu baixo rendimento, contribuiu decisivamente para a primeira revolução industrial. Simplificadamente, uma máquina térmica é um dispositivo que retira calor de uma fonte quente, utiliza a parte desse calor para realizar trabalho e direciona o calor restante para uma fonte fria. Suponha que uma máquina térmica de rendimento 8%
envia uma quantidade de calor igual a 4,6 vezes 10 a sexta joules para a fonte fria em um intervalo de tempo. O trabalho realizado por essa máquina nesse intervalo de tempo é... Então, pessoal, o que a gente precisaria entender aqui desse enunciado? Se o rendimento dessa máquina é 8%, significa que essa máquina está aproveitando de toda a energia que está sendo entregue para ela está aproveitando somente 8%. E ela rejeita para o ambiente o restante. O que seria o restante? A gente iria tirar de 100%, 8% de 100%. Ela rejeita para o ambiente 92%, né? Se a gente faz a subtração, eu sei que essa máquina está rejeitando para o ambiente 92%. Como ele fala para a gente que a quantidade de calor que foi para a fonte fria é 4,6 vezes 10 a sexta joules, a gente tem que entender que essa quantidade que vai para a fonte fria é a quantidade de energia rejeitada. Então, nós vamos escrever que esse 4,6 vezes 10 a sexta joules corresponde à porcentagem que foi rejeitada. A questão está querendo saber o trabalho realizado pela máquina. Ele quer saber a energia que ela realmente aproveitou. Ela quer saber o trabalho, a energia que ela aproveitou. E nós sabemos pelo rendimento que ela aproveitou somente 8%. Essa máquina térmica, ela aproveitou somente 8%. Então, aqui a gente pode resolver essa questão fazendo uma única regrinha de 3. Eu vou multiplicar em cruz aqui, vai ficar 92 vezes o trabalho é igual a 8 vezes esse 4,6 vezes 10 a sexta, eu vou escrever como 46 vezes 10 a quinta. Eu vou aumentar uma casinha com a vírgula aqui e diminuir uma unidade no expoente do 10. Por que eu fiz isso? Porque o 92 ele é o dobro de 46. Vai ficar 2 aqui e 1 aqui. O 2 pode passar dividindo. Então, nós temos 8 vezes 10 a quinta, do lado direito, dividido por 2. Vai ficar 4 vezes 10 a quinta joules. Então, essa daqui seria a resposta do exercício. O trabalho realizado pela máquina térmica, ou a energia útil, né, a energia que ela aproveita, é 4 vezes 10 a quinta joules. A alternativa correta seria a alternativa B. A figura representa o diagrama de fluxo de energia de uma máquina térmica que, trabalhando em ciclos, retira calor Q1 de uma fonte quente. Parte dessa quantidade de calor é transformada em trabalho e outra parte, Q2, transfere-se para uma fonte fria. A cada ciclo da máquina, Q1 e Q2 são iguais em módulo, respectivamente, a 4 vezes 10 a terceira joules e 2,8 vezes 10 a terceira joules. Sabendo que essa máquina executa 3.000 ciclos por minuto, calcule no item A o rendimento dessa máquina. Então, pessoal, o rendimento de uma máquina térmica pode ser definido se, como nós já temos a quantidade de calor extraída da fonte quente e a quantidade de calor fornecida para a fonte fria, nós podemos calcular o rendimento de uma maneira direta utilizando essas duas informações, que seria o rendimento é igual a 1 menos a quantidade que foi rejeitada para a fonte fria sobre a quantidade de calor que veio da fonte quente, que seria a quantidade de calor total. Então, substituindo nessa expressão, eu tenho 1 menos 2,8 vezes 10 a terceira sobre 4 vezes 10 a terceira. O 10 a terceira em cima e embaixo a gente pode simplificar. E aí nós podemos fazendo aqui a divisão primeiro. Se fosse 28 por 4 daria 7, como é 2,8, vai dar 0,7. 1 menos 0,7, o rendimento vale 0,3. E se a gente preferir, nós podemos colocar em porcentagem essa resposta, multiplicando aqui por 100%, escrevendo aqui também que o rendimento
seria de 30%. Então essa seria a pergunta do item A. Já no item B ele quer saber a potência em watts com que essa máquina opera. Então pessoal, a potência de uma máquina térmica está associada à energia que ela aproveita, a energia útil, em um certo intervalo de tempo. O que seria essa energia útil, né? Se a gente observar o que o enunciado trouxe para a gente, ele fala que essa máquina ela opera em ciclos e ela retira da fonte quente 4.000 joules e rejeita para a fonte fria 2.800 joules. Então, em cada ciclo, essa máquina ela está aproveitando essa energia que ela aproveita, nós chamamos de trabalho. Ela aproveita uma quantidade de energia que corresponde à diferença entre o total que ela recebe e o total que ela rejeita. Eu vou fazer essa subtração. 4.000 joules, que é o 4 vezes 10 a terceira, menos 2,8 vezes 10 a terceira joules. Então, o trabalho dessa máquina térmica, eu posso aqui, como a potência de 10 é a mesma, os dois números estão multiplicados por 10 a terceira, eu posso subtrair o 4 do 2,8 somente, vai dar 1,2 e com isso eu mantenho a potência de 10. Fica 1,2 vezes 10 a terceira joules. Então, eu devo entender aqui que essa quantidade de energia, quando eu descubro o trabalho realizado pela máquina térmica, seria a energia aproveitada em um único ciclo. E o enunciado fala que essa máquina realiza 3.000 ciclos por minuto. Então, se a informação de tempo que a questão trouxe para a gente é 1 minuto, né? O tempo seria 1 minuto. Como ele quer a resposta em watts, o tempo precisa estar em segundos. Então, na hora de eu definir aqui a potência, eu vou escrever que o tempo seria 60 segundos. 60 segundos. E aí, como ela realiza 3.000 ciclos em 60 segundos, eu teria que pegar esse resultado nosso e multiplicar por 3.000. Eu vou fazer vezes 3.000 aqui. E com isso eu vou descobrir a energia útil, a energia que essa máquina térmica aproveitou nesses 3.000 ciclos. Então vai ficar aqui, eu poderia aqui tirar esse zerinho do 3.000 e eliminar a vírgula do 1,2. Vai ficar, então, 12 vezes 300. 12 vezes 300 vai ficar 3.600 vezes 10 a terceira joules. 3.600 vezes 10 a terceira. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Aqui ficaria 36, isso, 2 zerinhos e o 10 a terceira. Agora é só a gente jogar aqui na energia útil. Ah, Henrique, por que você não colocou o trabalho aqui em cima? Por que você não colocou 1,2 vezes 10 a terceira? Porque a informação que o enunciado trouxe para a gente era a quantidade de ciclos por minuto. Como eu quero usar o tempo de 60 segundos, o tempo de 1 minuto, eu preciso da energia que essa máquina aproveitou em 1 minuto, que seria 3.600 vezes 10 a terceira joules. Ah, mas eu também, o que a gente poderia também fazer é pensar na duração de um ciclo. Ah, Henrique, eu quero usar o trabalho. Eu quero usar, ao invés de colocar a energia útil, a energia que foi utilizada nesses 60 segundos, eu quero colocar que a potência é o trabalho pelo tempo. Beleza, se você quer usar a energia útil como sendo trabalho direto, 1,2 vezes 10 a terceira, você precisaria do tempo de um único ciclo. E aí você teria que, por exemplo, fazer uma regrinha de 3, a gente sabe que 3.000 ciclos equivalem a 60 segundos, então um único ciclo seria x. Você iria achar o ΔT aqui, fazendo essa regrinha de 3, e poderia substituir aqui na fórmula o resultado aqui do ΔT e calcular a potência fazendo o trabalho pelo tempo. Aqui eu fiz por um caminho que eu acho um pouquinho mais rápido, um pouco mais simples, né? A gente pega o trabalho, multiplica por 3.000, porque a gente sabe que são 3.000 ciclos. Eu tenho toda a energia que a máquina aproveitou
nesses 60 segundos. E aí eu posso substituir, ou melhor, terminar a conta aqui. Eu vou cortar os zeros. 360 por 6 vai dar 60, vezes 10 a terceira watts. Watts seria o significado, né, de joules por segundo. Colocando aqui em notação científica, 6 vezes 10 a quarta watts, ou watts. Então essa daqui seria a resposta do item B. Resposta do item B, e aqui o 30%, resposta do item A. Uma máquina térmica, operando no ciclo de Carnot, extrai 1.500 joules do reservatório quente, cuja temperatura é de 250 Kelvin. A eficiência máxima da máquina, o trabalho realizado e a energia liberada para o reservatório frio a 150 kelvins por ciclo de operação da máquina são respectivamente. Então, pessoal, temos aqui um exercício sobre ciclo de Carnot, máquina de Carnot. Ele trouxe essas informações, ele deu a quantidade de calor da fonte quente, a temperatura da fonte quente, ele quer que a gente encontre a quantidade de calor da fonte fria, deu a temperatura da fonte fria, quer também o trabalho realizado por essa máquina e a sua eficiência, o seu rendimento. Então, pessoal, sempre que um exercício fala para a gente que a máquina é uma máquina de Carnot, está obedecendo ao ciclo de Carnot, essa igualdade, essa relação é válida. Como ele trouxe aqui para a gente a quantidade de calor da fonte quente e quer saber a da fonte fria, e nós temos o restante, eu vou já substituir os dados. Eu quero encontrar a quantidade de calor da fonte fria, a quantidade de calor da fonte quente é 1.500 joules, a temperatura da fonte fria vale 150 Kelvin. Detalhe, as temperaturas, tanto aqui no cálculo, tanto nessa igualdade como aqui no cálculo depois do rendimento da máquina de Carnot, elas precisam estar em Kelvin, mesmo se o enunciado quisesse a resposta em graus Celsius, ou quisesse, né, perguntasse alguma temperatura em graus Celsius, nós teríamos que fazer essas operações em Kelvin. A temperatura da fonte quente é 250. Substituindo aqui, eu vou cortar esses dois zerinhos, vou passar o 1.500 multiplicando o 15, eu vou ter aqui 15 vezes 15 dá 225, com os dois zerinhos do 1.500, dividido aqui por 25. Esses dois zerinhos aqui, nós poderíamos interpretar como sendo 225 vezes 100. É como se fosse um 100, esses dois zeros. E 100 dividido por 25 daria 4. E aí eu faço 4 vezes 225. Eu já vou obter o valor da quantidade de calor rejeitada para a fonte fria dessa máquina térmica. Então vai dar 900 joules, vezes 2 daria 450, vezes 4, 900 joules. Agora ele quer também que a gente calcule o rendimento. Sempre que nós tivermos uma máquina de Carnot, um ciclo de Carnot, essa seria a relação para calcular o rendimento da máquina de Carnot. Na verdade, a máquina de Carnot, para a gente calcular o rendimento dela, nós podemos usar essa expressão e também a expressão geral que serve para qualquer outra máquina térmica, 1 menos QF sobre QQ. Essas duas expressões podem ser utilizadas para calcular o rendimento de uma máquina de Carnot. Porém, essa daqui de cima, onde nós temos a razão entre as temperaturas, essa expressão só serve para a máquina de Carnot, não serve para as demais máquinas. Então eu vou utilizar os valores que o enunciado trouxe, ele já trouxe o TF e o TQ. Então eu vou utilizar essa expressãozinha. O rendimento da máquina de Carnot vai ficar 1 menos 150 sobre 250. Nas alternativas, as respostas estão na forma de fração.
Então, eu vou simplificar aqui, vou cortar os zerinhos. Vou simplificar essa fração dividindo por 5 em cima e embaixo. Então, nós temos aqui, pensando no ciclo de o rendimento do ciclo de Carnot é 1 menos 15 por 5 dá 3. E 25 por 5 vai dar 5. Aqui a gente poderia pensar no MMC, vai ficar o denominador 5. 5 vezes 1, 5, menos 3. Então, o rendimento da máquina de Carnot, desse ciclo de Carnot, é igual a 2/5. Então, nós já encontramos já encontramos duas das informações que o exercício estava querendo, o QF e o rendimento. Agora falta definir o trabalho. O trabalho ele pode ser calculado, isso daqui é válido para qualquer máquina térmica. Ele seria a diferença entre a quantidade de calor total recebida pela fonte quente menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. O trabalho é a energia que essa máquina térmica aproveita em cada ciclo. Eu vou fazer 1.500 joules menos os 900 que nós encontramos. Então, o cálculo do trabalho aqui vai dar 1.500 menos 900, 600 joules. Então, aqui a gente só precisa tomar cuidado para colocar tudo em ordem. Ele quer o rendimento primeiro, 2/5. Depois ele quer o trabalho é 600. E por último, a quantidade de energia liberada para o reservatório frio. Então, o QF aqui deu 900 joules. A alternativa correta seria a alternativa A. O motor de Carnot recebe da fonte quente 100 calorias por ciclo e rejeita 80 calorias para a fonte fria. Se a temperatura da fonte quente é de 127 graus Celsius, qual a temperatura da fonte fria? Então, pessoal, como o enunciado fala para a gente que o motor é um motor de Carnot, nós teríamos que lembrar que essa relação é válida. A quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Nós podemos fazer essa igualdade sempre que o exercício afirmar, de algum modo, que a máquina, que o motor, funciona de acordo com o ciclo de Carnot. Então, ele trouxe para a gente a quantidade de calores que a máquina recebe da fonte quente, que seria esse QQ, seria 100 calorias. Traz também a quantidade rejeitada para a fonte fria, que é 80. A temperatura da fonte fria é o que ele está querendo que a gente calcule. E a temperatura da fonte quente ele trouxe, porém, em graus Celsius. Nós precisamos, sempre que a gente for utilizar as equações, as formulinhas do ciclo de Carnot, trabalhar sempre com as temperaturas em Kelvin. Então eu vou ter que somar 273 nesse 127 graus Celsius. Nós vamos ter aqui 400 Kelvin. Então é esse valor que eu tenho que fazer a conta. Pus 300 aqui. Então vou cortar esses dois zerinhos e multiplicar em cruz. A temperatura da fonte fria seria 4 vezes 80, 320 Kelvin. A questão ela não traz para a gente, não pede a resposta numa determinada unidade, porém, como ele trouxe para a gente a temperatura da fonte quente em graus Celsius, vamos deixar também a resposta em graus Celsius. Então agora eu tenho que pegar o 320 e subtrair 273. Vai ficar aqui 7, 8 para 12, 4, 47, aqui vai dar 0, 47 graus Celsius. Seria a temperatura da fonte fria. Nesse exercício, pessoal, nós temos que uma usina geotérmica utiliza vapor d'água a 127 graus Celsius como fonte de energia e está localizada numa área cuja temperatura ambiente é de 27 graus Celsius.
Aí ele fala para a gente que se ela operasse como uma máquina térmica reversível entre essas duas temperaturas, o rendimento máximo da usina em porcentagem seria... Então, pessoal, ele fala aqui sobre rendimento máximo. Toda vez que nós temos uma questão falando que uma determinada máquina térmica vai operar entre duas temperaturas e ele quer saber o rendimento máximo, quem traz esse valor do rendimento máximo, seria o rendimento da máquina de Carnot. Na verdade, na realidade, né, nenhuma máquina térmica real conseguiria chegar exatamente no valor do rendimento da máquina de Carnot. O rendimento da máquina de Carnot traz para a gente o limite de funcionamento de uma máquina térmica que vai operar entre duas temperaturas. Se eu sei as duas temperaturas que essa máquina térmica vai operar, eu posso fazer o cálculo do rendimento da máquina de Carnot e concluir que a máquina que eu vou construir nunca vai chegar no rendimento da máquina de Carnot. O rendimento da máquina de Carnot seria o máximo, mas só que não possível, é o limite da natureza. A nossa máquina térmica real poderia até chegar próximo, mas não exatamente igual ao rendimento de Carnot, seria um valor somente teórico. Então, para fazer esse cálculo, nós teríamos que lembrar da expressão aqui do rendimento da máquina de Carnot, é 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Detalhe que essas temperaturas precisam obrigatoriamente estar na escala Kelvin, senão vai dar errado o nosso cálculo. A temperatura da fonte fria seria o menor valor aqui, 27 graus Celsius. Nós vamos somar com 273 para passar para Kelvin. Vai ficar 300 Kelvin. Temperatura da fonte fria. Da fonte quente seria de 127 graus Celsius. Também vou somar com 273, vai dar 400 Kelvin. Então, o rendimento máximo teórico, né? É um rendimento teórico, seria 1 menos 300 sobre 400. Vou cortar os zerinhos, vou fazer essa divisão, 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Então, eu tenho 1 menos 0,75. Esse rendimento vai dar 0,25. Como ele quer a resposta em porcentagem, a gente precisa agora multiplicar esse resultado por 100%. Então, esse rendimento máximo teórico aqui seria de 25%. A alternativa correta seria a alternativa D. O rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 40% e a fonte fria é a própria atmosfera a 27 graus Celsius. Qual a temperatura da fonte quente? Então, pessoal, o exercício afirma para a gente que a máquina é uma máquina de Carnot e como ela traz para a gente o rendimento, nós teríamos que lembrar que o rendimento da máquina de Carnot pode ser calculado fazendo 1 menos a razão entre as temperaturas. Eu vou fazer a razão entre a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. É nessa ordem que tem que ser a razão. Ele já trouxe o rendimento que é 40%, então nós teríamos que escrever aqui no lugar do rendimento de Carnot 40 sobre 100 ou 0,4, eu vou deixar 0,4. Vai ficar igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 27 graus Celsius. Não posso deixar na escala Celsius. Sempre nos cálculos envolvendo Carnot, as temperaturas devem estar em Kelvin. Eu vou somar 273. Essa temperatura é de 300 Kelvin. TF é 300. Quero a temperatura da fonte quente, TQ. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa fração negativa, vou passar para o outro lado, deixá-la positiva.
e vou pegar esse 0,4 que está positivo e vou passar negativo subtraindo esse 1. Vai ficar assim, 300 sobre TQ, temperatura da fonte quente, é igual a 1 menos 0,4. Então agora eu tenho que 300 sobre a temperatura da fonte quente é igual a 0,6. Nós podemos agora multiplicar em cruz, e aí nós vamos ter que o TQ é 300 sobre 0,6. É como se a gente estivesse, né, trocando de posição aqui o TQ e o 0,6. Vou cortar o 0, a vírgula aqui, tem uma casa depois da vírgula, então eu aumento aqui. Se eu pegasse 30 por 6, vai dar 5, então vai ficar 500 Kelvin. Como o enunciado trouxe a temperatura da fonte fria em graus Celsius, vamos também dar a resposta que ele está querendo na escala Celsius. A gente vai ter que subtrair 273, menos 273 agora. Vai ficar 7, 8 para 10, 2, 3 para 5, 2. 227 graus Celsius. Então, essas seriam as respostas, 500 Kelvin ou 227 graus Celsius. Nesse exercício, pessoal, nós temos aqui uma máquina térmica que opera a uma temperatura da fonte quente de 127 graus Celsius, absorve da fonte quente 4.000 joules e aproveita somente 1.200 joules. O trabalho realizado por essa máquina é 1.200 joules. O exercício quer que a gente calcule a temperatura da fonte fria em Kelvin, sabendo que o rendimento dela corresponde a 75% do rendimento da máquina de Carnot. Então, pessoal, analisando os dados que a questão trouxe para a gente, o rendimento de qualquer máquina térmica pode ser calculado utilizando a razão entre a energia útil, a energia que ela aproveita, que seria o trabalho, pela quantidade de energia que ela recebe da fonte quente, quantidade de calor que ela recebe da fonte quente, que seria aqui no caso desse exercício Q1. Então, o rendimento da máquina térmica poderia ser definido dessa forma. Porém, esse rendimento é 75%, que seria 75 sobre 100, ou 0,75, do rendimento de Carnot. O rendimento de Carnot, ele é calculado como sendo 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Detalhe importante é que essas duas temperaturas precisam estar em Kelvin para que o rendimento saia de maneira correta. Então, antes da gente substituir, eu já vou transformar a temperatura da fonte quente, que seria esse T1, para Kelvin. Eu vou somar 273, então eu tenho aqui 400 Kelvin, a temperatura da fonte quente. Vou substituir os dados que o exercício trouxe. O trabalho realizado pela máquina é 1.200. A quantidade de calor total fornecida pela fonte quente é 4.000. O 0,75 eu vou escrever na forma de fração, seria 3 sobre 4. Tá? Para a gente conseguir simplificar com o 4.000 ali do outro lado. 1 menos a temperatura da fonte fria é o que nós queremos encontrar, seria esse T2. E a temperatura da fonte quente nós já calculamos, que é o T1, e vale 400. Então, eu vou aqui simplificar esse 4 com o 4.000, vai ficar 1.000 aqui embaixo. E esse 1.200, eu vou simplificar com 3, eu vou dividir por 3 os dois lados da igualdade. Vai ficar 1.200 por 3, vai ficar 400. Esses dois zerinhos do 400, eu posso cortar com esses dois zerinhos do 1.000. Eu vou ter 4 dividido por 10. Vai ficar desse lado esquerdo da nossa conta 0,4. 4 dividido por 10.
Aqui, como nós eliminamos, aqui ficou 1 sobre 1, nós simplificamos essa fração, eu posso ignorar o parênteses e escrever 1 menos T2, que é o que a gente quer, sobre 400. Eu vou pegar agora essa fração negativa, vou passar para o outro lado, ela vai ficar positiva, vai ficar T2 sobre 400. E o 0,4 eu vou passar para o lado direito mudando o sinal. Vai ficar 1 menos 0,4. 1 menos 0,4 vai ficar 0,6. Então, T2 sobre 400 é igual a 0,6. Posso passar o 400 multiplicando agora. Ele estava dividindo, passo multiplicando. O zerinho aqui come a vírgula. Vai ficar 6 vezes 40. 240 Kelvin. Essa aqui seria a resposta do exercício. Ele quer a resposta já na escala Kelvin, não precisamos fazer conversões. Alternativa B. A turbina de um avião tem rendimento de 80% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot, operando às mesmas temperaturas. Em voo de cruzeiro, a turbina retira calor da fonte quente a 127 graus Celsius e ejeta gases para a atmosfera que está a menos 33 graus Celsius. O rendimento dessa turbina é de... Então, pessoal, aqui nessa questão, ele quer o rendimento da turbina, dessa máquina térmica aqui, e ele deu essa relação. Ele fala que ela tem 80%, o rendimento dela é 80% do rendimento de Carnot. Traduzindo matematicamente, 80% é 80 sobre 100, que seria 0,8, vezes o rendimento da máquina de Carnot. O rendimento da máquina de Carnot, como ele trouxe aqui as temperaturas, nós vamos escrever como 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Detalhe, sempre que nós vamos calcular o rendimento da máquina de Carnot, as temperaturas precisam estar em Kelvin. Então eu vou converter aqui. A temperatura da fonte quente seria 127 mais 273. Nós teríamos aqui 400 Kelvin, temperatura da fonte quente. Temperatura da fonte fria seria menos 33 mais 273. Sempre a temperatura da fonte quente é a maior e da fonte fria é a menor. Aqui a gente vai subtrair, daria 240 Kelvin. Substituindo agora, o rendimento dessa turbina vai ser igual a 0,8 vezes 1 menos temperatura da fonte fria 240 sobre 400. Então nós teríamos aqui 0,8. 1 menos, faço primeiro a divisão aqui, posso fazer a divisão, vou simplificar, cortar os zerinhos. Poderia simplificar ou pensar assim em 24, se fosse dividir por 4 daria 6. Como é por 40, vai dar 0,6. Então, 1 menos 0,6 vai dar 0,4. Então, eu tenho que esse rendimento da turbina vai ser igual a 0,8 vezes 0,4. Vai dar 0,32. Ele quer a resposta em porcentagem, é só a gente fazer vezes 100%. Então, daria 32%. O rendimento dessa turbina citada no enunciado. A alternativa correta seria a alternativa E.